Aves são répteis. Uma característica que define todos os répteis é a presença de escamas. Como se fosse a receitinha de bolo, a característica, que foi passada do ancestral em comum para todas as linhagens que vieram depois dele. Então esse ancestral ele dá origem a vários grupos que têm escamas. Quando a gente abre a linhagem dos répteis, a gente consegue ver que tem várias linhagens dentro desse grande grupo. A gente sabe que todas essas linhagens usaram a receitinha de bolo e foram passando para os seus descendentes. Eles normalmente vão ter essa cara de lagarto, esse formato de corpinho, um rabo comprido, essa aparência mais rebaixada e as escamas. E ao longo da evolução do grupo dos répteis, alguns pegaram essas características e adaptaram para o meio em que eles viviam. Esse aqui é o mosasauro, ele é do grupo dos lagartos e dá para ver que ele adaptou esse formato de lagartão para um ambiente aquático. Eu dei uma limpada aqui e deixei só as linhagens que a gente tem atualmente. Então, sabendo que esse formato de réptil com escama, ele está presente desde aqui de trás e ele só foi se alterando ao longo das linhagens, que gerou a linhagem dos lagartos e serpentes, crocodilos e aves e tartarugas. Abrindo a linhagem dos crocodilos e das aves, a gente vê que os bichos mais próximos do ancestral em comum têm mais esse formato de lagartão do que as aves. Então, características que a receitinha de bolo do ancestral passou para cá. Claramente a gente vê que eles foram extintos, então essas linhagens não tiveram descendentes. Mais uma aqui se destacou. Então, dentro dessa linhagem aqui, a gente vê a separação dos crocodilianos, todos eles com formato de lagartão, porque deu muito certo para eles esse formato. E aqui a gente tem a linhagem dos dinossauros. Notem que tem pterossauro aqui, vai ter um vídeo só para eles. Então, pterossauro não é dinossauro, vou explicar depois. Olha por que fica tão esquisito quando a gente compara aves com crocodilianos. Olha todas essas linhagens que já foram extintas que a gente não leva em conta quando a gente olha os bichos atualmente. Então, para o ancestral em comum desses dois ter se separado nesses dois grupos, ele passou por várias transformações até chegar na linhagem das aves. Dentro do dinossauro a gente consegue ver que tem diferentes linhagens. Eu vou explorar essa daqui, a linhagem que tem o T-Rex. Todos aqueles dinossauros carnívoros bípedes, eles estão normalmente aqui. E a gente começa a ver que essa postura bípede dele, ela vai afastando o formato dos dinossauros daquele formato de lagartão que veio lá do ancestral em comum com os outros répteis. E aí quando a gente explora a linhagem dos maniraptores, que é onde tem os velociraptors, por exemplo, a gente já não acha mais tão esquisito as aves serem parecidas com os dinossauros. Uma característica que esse grupo aqui já tem são penas. Então não, as penas não surgiram nas aves, mas surgiram num grupo de dinossauros que deu origem às aves. E conforme a gente aproxima mais da linhagem das aves, a gente vai vendo que as características não são tão mais diferentes do que as que a gente conhece hoje em dia. O grupo das aves se tornou uma linhagem diferente porque pegou aquela receitinha de bolo de lagartão ancestral e modificou essas características a ponto de gerar toda uma linhagem diferente com características de ave. Esse rabinho super curto, uma quilha no peito que é própria para poder voar, mas ainda tem características de dinossauro, como o pescoço em S e o encaixe do osso da coxa com a bacia é vazado. E se aves são dinossauros e dinossauros são répteis, então aves são répteis também. E todo réptil tem escama. Então aves têm escamas? Ó um pezinho de casuar para vocês. Então sim, aves têm escamas nos pés e no resto do corpo, a característica das escamas viraram penas. Dá uma olhada no vídeo das penas também. Então quando a gente olha a paleontologia desse grupo, a gente vê que crocodilos serem próximos de aves já não é tão mais absurdo.